sentimento no meu coração que não há mais atalhos, um caminho já foi feito. A igreja precisa desse sentimento, querido, que não precisa mais de uma porta a ser aberta. Não é mais uma porta de emprego, uma porta da casa, uma porta já foi aberta. Você só precisa de coragem para passar por ela. Eu desejo esse sentimento sobre minha casa, sobre os meus filhos, sobre Portugal. Nós não precisamos mais de atalhos. O caminho já foi feito. Para onde nós iremos? Para quem nós iremos, Senhor? Se só você tem palavras de vida eterna. Não foi eu que disse, querido, foi Jesus. Então é melhor se aplaudir de verdade. Para onde iremos nós, Jesus? Se só você tem palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Será que você pode cantar isso nessa manhã? Só tu tens a palavra de vida eterna. Muitos homens têm muitos caminhos. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Enquanto houver muitos caminhos para você, muitos atalhos, você sempre vai estar preocupado com muitas coisas. Tem gente preocupado com o futuro e está andando pela ansiedade. Tem gente preso no passado e está preso na depressão. O maná, querido, é para hoje. E hoje tem nome de hoje. Não é amanhã, é hoje. Senhor, mas se eu entregar a minha vida para você, Senhor, como é que vai ser amanhã? O amanhã pertence a Deus. Se Ele quiser te matar e agora você cai fedendo aí, ó. Acabou. O amanhã pertence a Deus. Talvez Pedro poderia esperar o novo Jesus aparecer. Talvez Pedro poderia esperar o pagamento cair na sua conta. Ele poderia esperar o final do mês. Mas ele disse: Senhor, de uma coisa eu sei, nós não temos mais para onde ir, Senhor. Que uma vez que o Senhor chamou o meu nome, uma vez que o Senhor me colocou do seu lado, me chamou de filho, me chamou de discípulo. Jesus, eu não tenho mais para onde ir, Jesus. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em você, uma vez que eu te ouvi, eu já não tenho mais para onde ir. Querido, eu vejo Deus fisgando o coração dos filhos. De verdade. Há uma guerra dentro de nós, querido. Há uma guerra entre nós. De verdade, de 100% das pessoas que estão aqui, sei lá, quase 100 pessoas, pode ter certeza que 99 tem uma guerra dentro. Senhor, eu quero tanto a sua presença. Eu amo tanto o Senhor. Eu amo tanto a sua presença, Senhor. Mas como que eu vou fazer amanhã? Senhor, amanhã eu tenho dívida. Senhor, a minha casa está uma confusão. Daqui a pouco eu tenho que voltar para ela. Senhor, eu estou cheio de problema no meu casamento. Os meus filhos, estou cheio de problema com os meus pais. A questão é que quando a gente coloca os problemas na mão de Deus, se Deus demorar, a gente... Jesus, me dá de novo aqui. O Senhor demorou para resolver. Querido, o maior problema que Deus quer resolver na sua vida é você. Diga assim: o maior problema que eu preciso que Deus resolva na minha vida sou eu. Só isso. Fala igual meu pai. Tuque.
Chega em casa, o armário está vazio, a Gilda batendo na porta. Cara, mas eu estou com uma alegria dentro de mim. Chega em casa, a mulher está gritando, o marido está brigando, e as crianças. E aí, eu estou com uma alegria dentro de mim, assim. Ô, mulher, nada vai... Não, nada que vai me estabilizar mais, cara. Porque eu percebi que eu não preciso dizer para Deus que eu tenho um problema, mas diga para o seu problema que você tem um Deus maior. Senhor, eu tenho tanto problema. Tá bom, eu quero resolver você. Não, Senhor, resolve o meu problema. Não, primeiro eu resolvo você, e você vai lá, e você carregando a minha presença, você consegue resolver o problema. Porque a gente sabe o que a gente quer? Quer que Deus resolve o nosso problema, mas a gente não quer ter compromisso com Deus que resolve o nosso problema. Então é melhor Deus mandar Deus ir na minha casa resolver o meu problema do que eu me comprometer em ir lá na minha casa e resolver o problema. Então eu falo, Deus, resolve lá. E eu só volto para aquela casa quando o problema estiver resolvido. Primeiro Deus pega você. Aí você faz bem assim, ó. Tira o zíper assim, ó. Sai de dentro dessa capa assim, ó. Aí você... Eu era isso daí. Aí você vai ver. Quando Deus começar a resolver você, como que todas as circunstâncias que eram ruins serão irrelevantes para você. Eu posso ouvir um amém? Você crê nisso, irmão? Eu posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém de verdade? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Tome o seu assento por uns instantes. Bom dia. Vocês estão bem? Essas cadeirinhas do lado vocês gostaram, né? Não tem tanto barulho do som, né? Não tá tão alto, né? Quem sempre no meio, na frente das caixas, que gosta do barulho mesmo. Isso que não é óleo ungido não, tá, gente? É um pouquinho de mel, senão a gente desmaia aqui. Meu filho, não deu certo esse negocinho aqui não, vai ficar muito esquisito, hein, André? Eu tomando aqui, daqui a pouco eu vou botar na internet e fazer meme. Passou, tá se embriagando. É verdade, querido, Deus ele quer resolver problema. Deus não é banco para resolver problema financeiro. Ou melhor, Deus não é agiota para resolver problema financeiro. Ué. Sabia disso? As primeiras pessoas que Deus quer resolver é eu e você. Quando eu entendi que o meu problema não era falta de pai biológico, quando eu entendi que era a forma que eu enxergava e que eu enfrentava os meus traumas, falei, cara, como eu entendi isso? Querido, eu andei pela lógica. O problema sou eu. Então, eu não preciso que Jesus toque na vida do meu irmão. Vai, Jesus, toca nele. Eu preciso que Jesus toque na minha vida. Não é assim? Não é assim, pastor Gui? Senhor, toca lá, amém, toca lá, você está orando. Mas quando alguém te faz alguma coisa, você, meu Deus, pega aquele homem, pega aquela mulher e muda a vida dele, muda a vida dela. E Deus, não. Aí na contrapartida está o cara lá do outro lado, com raiva de você, orando por você. Deus, pega aquele homem. É igual a história do cara que vai bater o pênalti. Ele vai bater o pênalti, ele faz bem assim, ó. Me ajuda, Jesus. O cara que está lá no gol está como? Senhor, me ajuda, Jesus. Pode ser na internet não, irmão. O cara daqui vai, vou bater o pênalti em nome de Jesus, eu vou guardar essa. Na Copa do Mundo. Aí o goleiro está lá, em nome de Jesus, esse eu pego. E aí? Será que eles estão resolvidos? Que se ele bateu o pênalti ou ele perdeu o pênalti, Deus esteve com ele até o tempo? Hã? E por que da gente não se compreender, da gente não aprender a olhar para nós mesmos, nós estamos nos tornando bons julgadores, nós como igreja, bons apontadores, mas a gente está perdendo a grandeza do que Deus está fazendo. Querido, você precisa perguntar as coisas para Deus.
Porque Deus é o nosso Pai. Você precisa perguntar, Senhor, o que você está fazendo? Deixa eu perceber, deixa eu ver. É que foi nos vendido pela mídia, sabe? Um Deus que derruba pessoas, não é verdade? Você ora, as pessoas caem. Um Deus que cura as pessoas, é verdade. Deus faz tudo isso, querido. Deus faz tudo isso. O poder e a glória de Deus, nossa humanidade não aguenta, nossos ossos não aguentam. Uma pessoa quando recebe uma porção de Deus, a sua estrutura física ela não aguenta. Quando ela recebe uma porção de uma realidade que não é nossa, a sua estrutura física ela não aguenta. A Bíblia fala que João, ele caiu como o que, gente? Vocês estão lendo a Bíblia? Não, gente, como morto. Diante da glória e da presença de Deus, a sua estrutura ele não aguentou, querido. Eu entendo que Deus, Ele faz tudo isso. Só que quando nós não temos a revelação exata do que Deus está fazendo, nós nos perdemos em tudo que Deus pode fazer. Crer no que Deus pode fazer, gente. Eu pego meu filho ali, eu dou umas varadas nele e falo, ó, se não mudar de vida, Jesus vai te pegar, cara. Bernardo ontem, fiz uma pressão psicológica dentro do carro com o Bernardo. Falei assim, o que Jesus vai vir, vai te pegar, você vai que Jesus pode te matar, hein? E o Bernardo com 7 anos ficou assim. Então, crer no que Ele pode fazer, querido, qualquer um que crê em Deus pode crer. A Bíblia nos ensina isso, a um Deus que fez coisas insondáveis. A Bíblia fala sobre isso. Então, se nós não temos a revelação exata do que Deus está fazendo hoje, eu fico preso do que Ele não fez na minha vida e não me poupou de circunstâncias, e fico ansioso por aquilo que Ele vai fazer. Então eu pego as minhas ambições e os meus desejos pessoais, e eu estou enfiando a goela abaixo de Deus. Estou dizendo, Deus, come aí tudo que eu tenho, tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Aí nós vivemos em uma prisão, eu vou dizer que é uma prisão domiciliar. Ouvimos a palavra, nós pregamos, nós ministramos, mas eu ainda estou preso no que Ele vai fazer. Eu estou triste pelo que Ele não fez, e eu não estou celebrando o que Ele está fazendo hoje. A igreja do Senhor Jesus foi chamada para celebrar o que Ele está fazendo hoje. É por isso que nós não precisamos de gurus, de mágicos em cima do altar, dizendo o que Deus vai fazer amanhã e o que Deus não fez ontem. Nós precisamos de testemunhas que revelam e que manifestam o que Ele está fazendo. Senhor, faz amanhã. Não, eu estou fazendo hoje. Deus só pode fazer amanhã quando você aprender a enxergar Ele hoje. Querido, se você não enxergou, pelo amor de Deus, respira fundo aí. Está vendo esse fôlego aí, ó? Foi Ele que soprou sobre você. Você está na dívida, está nas circunstâncias. Eu estou pregando para filhos de Deus aqui, amém? Amém? Melhorou. Eu estou preso nas circunstâncias, eu estou preso nas dívidas. Eu vou falar dos problemas comuns que todos nós temos. Tem coisas piores, tá, irmãos? Estou na doença, e essa luz está uma benção hoje, tá? Difícil mesmo, gente. Glória a Deus. Vamos chegar lá. Eu estou preso nessas circunstâncias, em tudo isso. Minha vida está virada de cabeça para baixo. Mas se eu tiver a revelação exata que, mesmo com tempestades, com ondas gigantes e com vento, tem alguém dormindo na proa do meu barco. Tem alguém na proa do barco. Lembra do desespero dos discípulos? Tá aí, tinha alguém. Calma. Não é o nosso patrão que vai resolver. Não é o banco, não. Tem alguém na proa do barco. Fica tranquilo, Sabrina, tem alguém na proa do barco. As ondas estão gigantes, eu estou remando, eu estou cansado, mas na hora certa, o meu Jesus, na hora exata, o meu Jesus se manifesta. Nós somos bons servos, bons ministros. Gente, se louvou hoje a gente viu a diferença de ministrar e cantar, irmãos. Não desmerecendo quem fez o louvor domingo retrasado.
Mas hoje eu tive uma clareza assim, ó. Porque o ministro, ele não ouve uma canção, ele ouve o som da igreja. Hoje eu ouvi a igreja cantar. Isso é ministrar adoração diante do Senhor, canções. Porque o cantor, ele pensa na sua música, que encaixa bem com a sua voz. Mas o ministro, ele tenta discernir o coração de Deus para ver o que a igreja vai cantar. O ministro, ele prefere ficar calado, não colocar a sua voz bonita ou esconder o seu solo perfeito, para conduzir a noiva a entrar num ambiente onde ela está adorando com sinceridade. Amém, querido? Está melhorando. Pastor, você viu que esse menino bom aí, pastor? Meu Deus do céu. Tirando o Jean. Escuta, nós estamos com uma confusão de realidade. Querido, é só eu. A Bíblia nos ensina que nós estamos assentados no topo da cadeia de autoridade em Cristo Jesus, Efésios capítulo 2. A Bíblia nos ensina que a igreja tem autoridade, mas parece que a gente vive em uma lacuna entre que eu sei que eu tenho autoridade, mas parece que eu não tenho autoridade. Eu sei que Ele nos deu autoridade para orar e expulsar os demônios, mas eu convivo com gente demoniada do meu lado, eu não consigo expulsar o demônio dele. Eu sei que Jesus nos deu autoridade para repreender as doenças, para curar os enfermos, mas às vezes eu estou com uma enfermidade, eu não consigo orar por mim e ser curado. Às vezes os meus filhos estão doentes, eu tenho que correr para Faro. Parece que a gente vive uma lacuna entre aquilo que foi prometido a nós e aquilo que não está acontecendo. É só eu, gente, que percebo isso? Não, mas eu tenho a fé em Jesus Cristo, que eu estou forte e a graça dele me basta e ele me sustenta. Mas de repente, dentro de casa, a gente está murmurando, a gente está reclamando, e o trabalho não presta, e o vizinho não fala comigo, e eu vou matar todo mundo. A gente vive preso, uma prisão domiciliar entre aquilo que Deus disse que vai fazer, que está lá no futuro, e a forma que eu estou vivendo hoje. Mas a Bíblia diz que na mesa do justo não faltará o pão. Mas você vai para casa agora, vai abrir o armário e está vazio. Olha essa lacuna. É um espaço vago que a gente não percebe, querido. Por favor, essa mensagem é só para gente que é inteligente. Então você está no lugar certo. Quem são inteligentes aí, irmão? Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, tem gente que nem levanta nem a mão. Então, por favor, em nome de Jesus, que a sua mente se abra para você entender o que Deus vai falar aqui. Eu sei que as coisas que parecem mais complexas e mais confusas, é ali que estão as revelações de Deus, querido. Pode ter certeza disso, eu aprendi isso com meu pai. Às vezes quando ele começa, lá na mesa com os pastores ontem, né? Ele foi para um lugar, eu falei, onde que esse cara vai parar? Que estourou, meu Deus do céu. Parece que a gente vive dentro de uma lacuna assim, um espaço que a gente não percebe. É uma área delimitada assim, ó. É a nossa área espiritual, a nossa área, Senhor, aqui é a minha, onde que eu me movo espiritualmente. A minha fé vai até aqui, a minha fé foi até lá, e eu não consigo mais avançar, e eu faço isso aqui. Ó, escute, aí nós servimos na igreja, nós cantamos no altar, nós pregamos no altar. Na quarta-feira, na sexta-feira, vai os missionários para a rua e a igreja vai fluindo na glória. Mas cada um, quando vai para a sua casa, Sabrina, encontra-se nesse mesmo lugar. E parece que o Jesus que alimenta os pobres na rua, parece que esse Jesus não alimenta você dentro de casa. Parece que o Jesus que cura o enfermo lá na rua, ele não está curando os seus filhos quando você está dentro de casa. É só eu que vivo nessa lacuna, querido. Parece que é só eu que vivo nisso. Então o que é que está acontecendo? Por que é que a nossa vida, ela entra nessa situação, parece um quarto fechado, e a gente não sai de lá? Parece que a nossa mente, gente, qualquer um homem lógico, ele fala assim, cara, esse Jesus não existe. Escuta aqui, presta atenção. Qualquer homem lógico, ele vai falar assim, cara, ô pastor, não, eu não acredito nesse negócio não. Vocês falam que tem autoridade, vocês sofrem para pagar a renda? Ah, pastor, não acredito nesse negócio não. Vocês falam que ora por cura, que Deus cura, e Deus faz isso, e Deus é o Deus de Portugal, mas tem alguém fazendo isso, e você... Qualquer homem lógico. Então aonde que nós realmente precisamos entrar e estar? Querido, a Bíblia fala em Efésios capítulo 2,
que a igreja ela foi fundada, a igreja ela nasce na doutrina dos apóstolos, escute, e dos obrigado, filho, apóstolos então uma igreja, por favor, atenção, eu vou falar com muita maturidade, e não sai pensando coisa errada não. A igreja do Senhor Jesus, ela tem um fundamento apostólico e ela tem um fundamento profético. Uma igreja, escute por favor, uma igreja que não tem fundamento apostólico e não tem fundamento profético, ela pode ser qualquer coisa, menos a igreja de Jesus. Porque Paulo disse, não lançais outros fundamentos que já foi lançado. Uma igreja, eu vou falar de novo, porque você entenda isso e tenha clareza nas suas decisões. Uma igreja, ela precisa ser apostólica e uma igreja profética. Eu não estou falando de apóstolo e não estou falando de profeta. Eu estou falando de fundamentos. Então qual é o fundamento apostólico? Eu não vou entrar para isso, mas eu quero só deixar claro. O fundamento apostólico é aquele fundamento que estabelece. O apóstolo, lá na época dos romanos, ele era enviado para a nação, aonde os romanos já tinham destruído toda a terra, já tinham conquistado toda a terra. E esse apóstolo chegava lá e ele implantava a cultura romana naquela cidade, colocava uma escola, um hospital, e ele é chamado de apóstolo. Então, um fundamento apostólico é um fundamento que estabelece. Uma igreja, ela não foi chamada para abrir a porta no domingo às 10 horas da manhã e ficar esperando os irmãos chegar para cultuar a Deus. A igreja do Senhor Jesus foi chamada para atrair o reino de Deus, para a terra, e estabelecer uma cultura. A igreja foi chamada para atrair o reino de Deus, aonde você estiver, aonde você estiver. Querido, se é um ambiente que tem a injustiça, com o fundamento apostólico como uma igreja, eu vou querer estabelecer a justiça de Deus naquele lugar. Eu estou claro, irmãos? Vocês entenderam? Querido, de verdade, conta para ninguém não, mas é uma guerra de cultura. Escute, eu não estou falando da cultura de como você come, que português come peixe com batata e brasileiro come feijão com arroz. Não é sobre isso, querido. O apóstolo, ele veio estabelecer. Agora, e o profético? Querido, eu preciso que você entenda isso. O profeta no Velho Testamento, ele profetizava. Thaís, você que é a mulher mais bíblica da face da terra que eu já vi. Quando eu estou pregando, Thaís olha para mim, a perna treme. Eu falei, meu Deus, será que eu falei errado? Escute, o profeta no Velho Testamento, ele profetizava e apontava a respeito de um Cristo, a respeito de um filho que havia de vir. Escute, ele dizia, assim diz o Senhor. Ele era possuído pelo Espírito Santo, e Deus tomava a sua boca, e ele falava, assim diz o Senhor. Então entenda, eu estou sendo o mais didático possível. O profeta no Velho Testamento é um profeta que profetizava a respeito da vinda do Filho. Mas Apocalipse capítulo 19 vai dizer que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo. O espírito da profecia é o testemunho, é a evidência do Cristo ressurreto. Então, se no Velho Testamento, Ronaldo, o profeta profetizava a respeito do filho que havia de vir, hoje uma igreja profética é uma igreja que anda em um ambiente onde o Cristo já ressuscitou e já nos deu legalidade como co-herdeiro com Ele. Uma igreja profética, ela anda pelo Cristo que está assentado à direita do Pai. Escute, eu ministrei aqui esses dias. Parece que as pessoas querem pregar a respeito de Jesus que curava na rua. Tá tudo bem, porque é mais fácil pregar a respeito de Jesus que faz alguma coisa do que o Jesus que já morreu, que já ressuscitou e que está estabelecendo todas as coisas. As pessoas não falam mais do Cristo que virá nas nuvens. Nós enchemos a casa de Deus e pregamos sobre
tudo, menos a vinda de Cristo. Nós falamos sobre tudo, sobre o comportamento dos pais, dos homens, das esposas, dos filhos, e Portugal será tomado pela glória de Deus. Querido, nós como igreja do Senhor Jesus, precisa instalar alguma coisa dentro de mim e de você. Deus precisa realçar a esperança que havia no coração de Paulo, dentro de mim e dentro de você. Paulo só tinha uma única esperança. Ele disse: eu combati o bom. Em Timóteo ele fala isso: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, eu serei coroado na vida eterna. Não só eu, mas todos aqueles que amam a vida de Jesus Cristo. Querido, ele não falou todos aqueles que amam Jesus, ele falou todos aqueles que amam a vinda do Cristo. Ele não disse todos aqueles que amam o Espírito Santo. Ele não disse todos aqueles que amam a vinda de Jesus, amam Jesus. Ele disse todos aqueles que amam a vinda de Jesus Cristo. Querido, você entende que há um negócio dentro de Paulo, querido, porque para sustentar um homem a passar pelo que Paulo passou, para sustentar a coragem e a confiabilidade, a confiança, a veracidade daquilo que ele carregava, para sustentar ele, Arthur, só uma expectativa em uma outra vida, só uma expectativa na vida eterna, porque ele não tinha recompensa, não tinha promessas de recompensa, que terminando o ministério, ele ia poder jubilar como pastor, e ter um bom carro e ter uma boa casa. Não havia recompensas naturais dessa terra. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que se a nossa esperança em Jesus Cristo se resume apenas a essa terra, eu e você, nós somos os homens mais infelizes que já existiram. Esse homem que suportou naufrágio, que foi picado por cobras venenosas, esse homem que foi apedrejado, que foi expulso de cidades, esse homem que morreu, querido, para ele suportar tudo que suportou, havia dentro dele um negócio chamado esperança na vinda de Deus, esperança na manifestação de Deus. Não é esperança no próximo culto, é esperança que daqui a pouco, ele pode voltar nos ares. Vamos lá, não me responda, responda para você mesmo. Pega o seu dedo assim de profeta, assim comigo, assim, faz assim, assim, aí você vira assim para cima. Responda para você mesmo. Será que essa expectativa que tem aí dentro, para você vir no culto domingo, essa expectativa, ela vai ser capaz de fazer com que você suporte as perseguições do anticristo? Será que esse anseio que você teve, nada, irmãos, não, pastor, esse anseio que está dentro de mim, eu sou capaz de ir até o fim, será? Querido, eu acho que você está muito vendo Vinícius Júnior e vendo como é que é o nome da mulher dele lá? A mulher do Vinícius Júnior, vocês também não sabem não, né? Olha aí, como é que você sabe? Vocês têm internet não, gente? Dá um Google aí, vai lá pesquisar na Síria, lá na África, lá como é que tá. Vai lá pesquisar os missionários. Vai lá pesquisar o tanto de homem e mulher que está morrendo pelo Evangelho. Querido, tá tudo legal, o Euro está cuidando de você, né? Pesquisa na internet aí, homens que estão lá na África, construindo escolas, morrendo para pregar o Evangelho. Querido, história de cada dia, eles chegam, se você não negar Jesus, eles cobram. Não, pastor, não existe isso não. Não existe isso, não há nada que é verdade. Agora, vamos fazer uma leve comparação. Como é que você estava ontem no anseio para vir para a casa de Deus? Será que essa vontade que você acordou de manhã, você acha que isso não conta? A Bíblia diz, o salmista vai falar: alegrei-me quando me disseram, vamos. Ele não estava lá não, ele não tinha chegado na igreja ainda. Ele está dizendo,
alegrei-me quando me disseram vamos. Dentro dele havia uma euforia. Cara, eu estou tão feliz. Eu estou alegre. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Deus vivo de Israel. Não, pastor, eu preciso de ir naquela cruzada, querido. Um probleminha de nada tira a gente do culto. Olha, eu estou vendo aqui um monte de cadeira vazia aqui, ó. Um monte de gente não veio hoje. Aí depois eu recebo um monte de mensagem, Isabel. Não, pastor. Gente, o faltar ao culto, isso aí, se tiver só eu e minha esposa aqui, nós cultuamos em casa. Eu cultuo em casa com ela, se tiver só eu e ela. Nós estamos aqui por causa do colê. Hã? Entendeu, né? Faltar o culto é de menos, pessoas faltam, tem trabalho, né? Acontece. Agora, o que está por trás disso? O que está por trás das... Alguns casos você vai trabalhar, você teve que sair correndo, e tudo bem. Agora, o que está por trás? O que aconteceu ontem para você desistir? O que está por trás? Será que faltou intencionalidade? Será que faltou uma expressão maior? Não, pastor, mas eu sirvo no apoio. Aí o Fábio, coisa mais linda, gente, esse cara. Isso aí, meu filho, você é mais linda assim, de cara na parede mesmo. Coisa linda. É inteligente, ele me ajuda a fazer as piadas. Ó, escute. Será que faltou uma expressão mais violenta no meu coração? O que é que está faltando em nós? Nós estamos esperando o próximo culto, a próxima canção, a próxima pregação, mas a gente ora como se não esperasse a vinda dele. Nós intercedemos como se não esperasse a vinda dele. Ah, meu Deus do céu, só um homem que está esperando a vinda, a manifestação dele, a glória de Deus é capaz de suportar as circunstâncias até o fim. Igreja do Senhor Jesus, eu estou dizendo, o Espírito Santo está nos comunicando nessa manhã, que nenhum homem que só vai por culto no domingo, mas não tem uma vida com ele, que nenhuma mulher que nem sequer ore pela sua casa é capaz de suportar as circunstâncias. Querido, tem gente que não aguenta ser mandado embora do trabalho. No Brasil todo mundo gostava, né? Que tinha lá os 13º, sei lá o que, essas coisas lá. Tem gente que não suporta passar um mês na conta, paguei tudo. E sobrou quanto? Glória a Deus, sobrou nada. Nós vamos fazer uma base missionária aqui. Eu já ouvi de umas 15 pessoas aqui nessa igreja. Até gente que inclusive não veio hoje. Pastor, eu quero ser missionário. Eu quero morar na base, igual lá, né, Gui? Lá tem briga para morar na base? Não, né? Aqui quando eu fizer ali a primeira casa de banho com hidromassagem ali com sal. Ei. Quando eu fizer o quarto ali com suíte, com ar-condicionado. Missionário Plus. Eu falei com o Marcel, você é missionário Plus e você está de Tesla. Não, eu quero ser missionário e não sei o que. Pega aí, você quer ser missionário. Pega aí, Thalita. Eu quero ser a primeira missionária. Pega aí, quer ser missionário. Você é missionário? Glória a Deus, cuidando da casa de Deus, acorda de manhã, limpa a casa de oração, faz o turno, prepara o almoço e depois de tarde ajuda na missão social. Glória a Deus, chega no final do mês, você abre a conta. Cara, tem uns 50 aqui, cara. Dá nem pra pegar o Uber. Aí você teve que resolver uma documentação, tá lá em Albufeira para voltar para Messinas. Eu preciso pegar um Uber, não tem. Aí passa o irmão que você, como missionária, limpou a cadeira para ele sentar no domingo. Esse irmão passa por você de Mercedes. Ô irmã, Deus te abençoe. Aí eu quero ver se você é missionário mesmo. Eu quero ver como é que vai ser o seu coração. Você olha, tem 1,30. Eu estou servindo, cara. Eu estou preparando a cadeira para esse cara sentar. E esse cara passa de Mercedes. Não, pastor, eu quero ser missionário. Aí você, nossa, poxa, eu queria comer uma pizza lá a pizza que vende lá o pedaço lá, só um pedaço. Pizza Hut lá, Huts. Poxa, R$2,50 um pedaço, bem grandão assim um pedaço. Tanto tempo que eu não como missionário, que quem sustenta é Deus, é assim, tá, gente? Eu queria muito.
Eu queria muito comprar 2,50. Ai, não tenho. Aí daqui a pouco, a irmã que você limpou a casa de banho para ela usar, ela posta uma foto lá no fogo de chão. Hoje estou com churras com minha família. Família linda que Deus me deu. Aí eu quero ver o seu coração. Você acha que nossas intenções não contam? Alegrei-me. O cara nem tinha chegado no culto. Ele já estava todo alegre. Abra sua Bíblia aí. Olha só que importante isso. Abre a sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 13. Se o apostólico, André, ele estabelece, e o profético, ele fala de um reino vindouro, a igreja, ela foi chamada para estabelecer uma cultura do reino, e para andar, não pelas circunstâncias terrenas, mas para andar por um poder da era vindoura. A Bíblia fala que Noé, a Bíblia chama Noé de profeta também, tá? A Bíblia fala que Noé, crendo nos poderes da era vindoura. Ô, gente, está na Bíblia, Hebreus, se não me engano, capítulo 6 ou 11. Noé, crendo nos poderes da era vindoura, ele construiu uma arca para salvar ele e a casa dele. Olha só aí, nos poderes tinha chegado no tempo dele. Olha a realidade que ele está vivendo. Ele está vivendo uma realidade de 120 anos para construir uma arca, aonde ninguém na cidade acreditava nele. Olha as circunstâncias que Noé estava vivendo. Eu posso conjecturar, ele era chamado de louco. Eu estou aqui dançando aqui, cara. Eu tenho certeza que o pessoal tá, o pastor é doido, cara. Não, ele tem problema. Não estou falando doido com carinho, não. Ele deve ter problema mesmo. Eu tenho mesmo, gente. Eu tenho problema mesmo. Sabe qual é o meu problema? Que eu não consigo ficar parado na presença dele, querido. É porque agora na Copa do Mundo tem gente pagando 10 mil reais, 10 mil dólares para assistir um jogo, cara, na Copa do Mundo. Tá pulando pelo Mbappé, pelo Messi. Querido, eu estou na presença do meu Deus. Se contenha você, porque eu não. Não pode freio na minha adoração, não, querido. Se tiver que se lançar, correr, pular, eu vou embragar, cara. Porque o que está aqui dentro é maior do que está por fora, querido. Ai, 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 ai. O que está aqui dentro é maior do que está por fora. Eu não pararei em tua presença. Não pararei em tua presença. O apóstolo estabelece, o profético fala de uma era vindoura. Reparou que todo um homem profético, ele é um homem fora da caixinha? É ou não é? Eu falei para as irmãs que não casaram aqui, eu falei assim, ó, vai lá, compra um terno do seu marido pro dia do seu casamento, coloca no cabide e pendura lá no seu guarda-roupa. Fez não, filho? Fez? Fez mesmo? Sempre tem uma doida para ir comigo, gente. Você quer casar? Vai lá e compra e fala assim, esse terno aqui, Senhor, é do meu marido. Ele vai colocar esse terno, compra o número que você quiser, certinho. Todo mundo vai comprar 42, né? Ninguém 44. Gente, eu usava 48, agora eu estou usando 46. E sabe por que tá assim? Meu barbeiro tá ali, não me atendeu esses dias. Bate nele depois. Gente, eu fui dar uns retoques aqui, ó. Ai, sexta-feira, 10 horas da noite, a máquina. Aí eu falei, vou consertar. Fui fazer um degradê. Gente, eu sei pregar, nem pregar eu sei. Fui fazer um degradê, ficou tudo errado. Deixei o cavanhaque aqui, parecia trocador de ônibus. Ei! Você tá rindo, né? Eu quase chorei. Eu liguei pro Sanjo, o Sanjo, pai, rapa aí, pai, faz. Não dava jeito não. Eu fechei o olho e falei, meu Deus. A Jéssica vem do quarto. Quando ela olha pra mim, a Jéssica deu uma crise de riso. No final ela falou, amor, vem cá dar beijinho. Eu dou beijinho nada. Nem amanhã pra mesa com os pastores eu vou. Eu não tenho coragem desse jeito aqui não. Cheguei lá, o pai falou com meu filho, você é muito feio. A sua boquinha é murchinha só. Ele pegou uma foto daquele tubarão, aquele azul. Falou assim, meu filho, você é igual esse daqui, ó. Na hora da comunhão, lá, apontou para todo mundo. Vocês estão rindo, né? Hoje eu recebi uma palavra ali no canto.
As coisas de Deus a gente pensa que às vezes é natural. Escute, alguém profético, ele não anda pela naturalidade desse mundo. Não anda. O apóstolo veio cá, consagrou isso aqui com o quê, gente? Vocês lembram? Com sal. E as águas, não sei o quê. Depois de um tempo eu tive a visão que eu tinha uma porta aberta aqui, entrando o quê por debaixo da porta? Aí foram fazer um culto, não sei aonde, aí eu vi na internet, uma portuguesa teve uma visão que tinha um redemoinho nas águas, não é? E as águas entravam no Algarve. Querido, alguém profético, ele não anda na naturalidade dessa terra. Eu falei para as filhas, vai lá e compra um terno e coloca no seu guarda-roupa. Comprou, minha filha? Tá vacilando. Cadê a Thalita? Comprou, Thalita? Depois fica pra titia e reclama, né? Porque eu fiquei pra titia. O Deus quando comprou o terno. Ah, querido, escute. Enquanto o apostólico estabelece uma cultura, o profeta, escute, o profético de uma igreja não anda pelas circunstâncias de uma Copa do Mundo, não anda pelas circunstâncias de uma guerra, não deixa de andar porque o petróleo está caro. Não. Nós andamos porque já existe um reino entre nós. Todo mês é uma luta, querido. Eu estou falando sobre o profético, escute. Todo mês, Jean, como é que vai ser, Jean? Não sei o que. Esse mês o Jean falou mesmo assim: vou tirar o cartão da sua mão. Querido, esse mês aqui eu nem sei, o mês nem fechou. Olha, escute. Tem um mezanino ali de quase 5 mil euros. Você me perguntar de onde veio dinheiro? Do caixa que não vem, né, Jean? Os irmãos juntaram e tem ar-condicionado ali de quase 1.000 euros. Pitamos o chão aqui, pitamos o chão lá fora, até quadro de coisa tem na parede. Escute, domingo, quarta-feira e domingo, bacalhau com natas. Olha só, uma igreja dando comida de graça e bacalhau com natas ainda. Estava bom, irmãos? Esse dia nós comemos churrasco ali fora. Querido, o que eu estou querendo dizer com isso? Que eu não posso andar pelas circunstâncias do seu bolso e do meu bolso. Eu não posso andar pelo espírito de comiseração que tomaram as pessoas. Não. Se Deus mandou nós vir para essa casa aqui, de uma coisa eu sei: Ele vai sustentar essa casa aqui. Ele vai cuidar dessa casa. Um homem, uma mulher profética, uma igreja profética, ela ensina os filhos a ser proféticos, cara. Escute. Cuidado. Porque tem muita igreja não sendo profética, mas está sendo patética. Tem muita coisa que você vê na internet que você acha que é um ambiente de profecia, e não é. É um ambiente de manipulação, de apresentação. Você vê muitas coisas na internet, não vê, gente? Meio estranho assim, meio bagunçado. Porque o espírito da profecia que opera na igreja, ela manifesta o testemunho de Jesus dentro da casa. É o que a Bíblia está dizendo. O espírito de profecia fala de um Cristo que está sentado à destra do Pai, que tem uma coroa, ele é rei. Esse espírito da profecia, ele cria ambientes onde qualquer um que entra tem que se dobrar, lançar as suas coroas. Esse é o ambiente profético de uma igreja. Não é você dizer, eis que te digo. Não. É você dizer assim, eu não digo nada. Quem diz é o Cristo. Deixa eu ler a palavra aqui que eu já estou terminando. Capítulo 13, versículo 14. 14, meu filho, isso. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu para visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: Jeoás, toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. E disse o rei de Israel: retes o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu.
Disse mais Eliseu: atira, e ele o atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Diga: até os consumir. Disse ainda: tome as flechas, e ele as tomou. Então disse o rei de Israel: atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que enquanto alguns enterravam um homem, eis que vieram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os seus ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os teus pés. Querido, escute, eu vou contar a minha história sua aqui em pouco tempo. É só olhar para a vida de Jeoás. Jeoás, o reino dele estava caído. Jeoás não era mais respeitado dentro de casa. Israel estava em guerra, Israel tinha fome, tinha sede. Querido, ele estava em uma crise financeira, uma crise de saúde mental e saúde emocional. Jeoás não tinha mais o que fazer, e a Bíblia diz que ele não andou nos caminhos do Senhor. Agora ele tem o último recurso, porque ele soube que Eliseu estava dentro de um quarto, atenção, e Eliseu estava para morrer. A Bíblia diz que ele entrou nesse quarto. Querido, escute, aquele ambiente era um ambiente que eu estava falando anteriormente, comigo e com você. É um ambiente onde eu estou em um lugar onde as circunstâncias da minha vida não me favorecem. Mas ele entrou no lugar certo, na hora certa e com a pessoa certa. A Bíblia diz que ele se prostrou. Era uma atitude de fé, mas uma atitude que demonstrava um pedido de socorro. Cara, eu estou desequilibrado, eu estou mal, cara, as coisas vão muito mal. Ele entrando nesse ambiente, a Bíblia fala que Eliseu se levanta. Escute, esse ambiente onde tinha esse profeta, esse ambiente era um ambiente da profecia. Era um ambiente onde aquela realidade daquele quarto não era normal. Aquela realidade daquele quarto não era normal. Eliseu, ele não andava com a sua mentalidade humana normal, querido. Eliseu era meio torto da cabeça. Um dia chamaram ele de careca, não foi, filho? O que ele fez? Os bichos comeu, os meninos tudo, cara. Eliseu, ele não andava normal na sua naturalidade, porque ele estava completamente imerso em um ambiente, em uma era vindoura. Ele andava nas realidades dos homens, mas a sua realidade era uma realidade espiritual. Quando dizia para Eliseu que mês que vem não teria o que comer, Eliseu continuava no mesmo lugar buscando a presença de Deus, porque ele sabia que o mesmo Deus que alimentou o seu pai na fé com corvos, também poderia alimentar ele. Ele não era normal, querido. É um pedido, pelo amor de Deus. Eu vejo filhos de Deus reclamando coisas básicas com Deus, coisas que um mínimo de fé, pastor Guilherme, um mínimo de fé iria te suprir. Você não ia ter que reclamar disso. Cara, às vezes a gente murmura porque não deu sol e a roupa não vai secar. Às vezes a gente murmura e fala assim: nossa, pô, só tem frango. Aí ela explicou comigo esses dias, falou: amor, eu fui abrir a gaveta, tinha coxa de frango. Eu abri a outra, tinha asa de frango. Aí eu abri, tinha asa de frango. Aí eu abri a outra, tinha coxinha da asa de frango. E ela falou assim: amor, só faltou o peito, né? Ué, sabia disso? A gente não percebe as coisas porque a gente está vivendo, sabe, uma vida, uma aleatoriedade. Parece que um momento profético, eu sou da igreja, quando o pastor manda orar. Eliseu está lá, cara, aguardando aquele quarto. Entrou um homem desesperado, Guilherme. Um homem está desesperado, Eliseu. Então Eliseu se põe de pé e fala assim: então, a minha comunicação com você é por meio da fé. Escute, todo um ambiente profético, a comunicação que ele tem com você é por meio da fé. Não adianta você querer doutrinar um ambiente profético.
Não adianta você criar as suas circunstâncias para o ambiente profético te favorecer, porque não te favorece. Eliseu se coloca de pé, o homem estava morrendo, gente. Ele se coloca de pé e fala assim: pega o arco. Querido, Eliseu poderia dar estratégias de guerra. Eliseu podia falar: cara, eu vou te dar estratégias de guerra. Assim como eu abri o olho de Geazi, eu vou abrir os seus olhos para você ver. Não, cara, ele só fala: pega uma flecha e abre uma janela. Ele está dentro de um lugar que a única coisa que o Espírito da profecia faz é mandar ele tomar uma atitude. A Bíblia fala que ele obedeceu, ele pegou aquela flecha e ele abriu uma janela. Essa janela era dada para o Oriente, era onde estavam todos os sírios prontos para invadir Israel, para destruir tudo. Querido, ele entrou em um ambiente profético onde as suas circunstâncias naturais não te favoreciam, mas naquele momento a sua realidade estava sendo transformada, querido. Querido, ele estava em uma lacuna, que se ele passasse por aquela porta, Sabrina, a dívida ainda estava na casa dele, a depressão ainda estava na casa dela. Se ele passasse por aquelas portas, sabe, porque o marido foi embora, a esposa foi embora, os filhos ficaram sozinhos, cresceram sozinhos, e agora estão vivendo uma vida de orfandade. Se ele passasse por aquela porta, ele ia ver todo o problema escancarado na sua frente, mas do lado de dentro, ele precisa tomar uma atitude, pegar uma flecha e abrir uma janela. Talvez naquele ambiente profético, Eliseu queria: me fala as estratégias para vencer os sírios. Talvez você entrou aqui dessa forma: pastor, eu preciso de uma estratégia para vencer os meus problemas. Ai, 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 ai. Eu vim aqui hoje atrás de uma artimanha, de uma mandinga gospel, para vencer os meus problemas. Mas Deus está dizendo: pega uma flecha e abre a janela. Querido, por que ele não mandou abrir a porta? Escute, por favor. Por que é que ele não mandou abrir a porta? Ele mandou abrir uma janela. Está percebendo que agora Jeoás entrou num lugar muito perigoso? Porque se ele sai, os problemas estão lá fora. Mas dentro do ambiente profético ele precisa tomar atitude. Ele precisa fazer alguma coisa. Por que é que Deus não mandou abrir a porta? Porque Jeoás não estava pronto para mudar de realidade sem antes Deus mudar a sua perspectiva. Abre a janela que eu preciso mudar a sua perspectiva, cara. Tem muita gente aqui que não mudou ainda de sintonia, não mudou de estação ainda, porque você não está enxergando, cara. Você não está na perspectiva de Deus. Você está vivendo as suas circunstâncias hoje, os seus problemas hoje. Cara, você está vivendo as suas dificuldades hoje. Você está vivendo, você está morrendo por elas. Querido, pelo amor de Deus, por que é que a gente não muda o passado, a gente não volta para o passado? Porque a vida do ser humano foi dada para andar para frente, para andar para o futuro. A vida do ser humano foi entregue para a eternidade. Querido, enquanto Jeoás estava com as suas dificuldades, com as suas circunstâncias, existia algo lá no futuro preparado para ele, uma eternidade. Você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Talvez você entrou sem perspectiva, querendo mudar de realidade. Deus primeiro vai acertar o GPS dos seus olhos. Deus primeiro vai acertar o GPS dos seus olhos. É hora de você olhar para a eternidade. Aonde estiver o seu coração, estará o seu tesouro. Querido, não quero tesouro na terra. Eu tenho uma herança com o meu Pai. Pastor, eu quero mudar de vida. Eu estou trabalhando para isso. Eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. E tenta a cabeça no travesseiro. Eu quero ver se você dorme. Sabe o que acontece? O mesmo cara que atinge um alto nível de vida, uma mulher que atinge um nível alto de vida, e no final ele vai ter os mesmos problemas que eu. Porque ele vai ter dívida dentro da realidade dele. Eu também tenho na minha. Sim ou não, irmãos? Fala aí. Um empresário que você conhece, um empresário de verdade, que não tem dívida. Você que não sabe. É ou não é? Os empresários aqui tudo endividado, né, filho? É, filho? É, tem ou não tem? É só uma realidade diferente, querido. Cara, Eliseu está preso em um ambiente, e esse ambiente é um ambiente profético. Ele precisa tomar atitude, ele obedeceu o profeta. Cara, eu vou fazer coisas que não tem nada a ver, Eliseu. Poxa, Eliseu, por que você não me deu uma estratégia?
Eliseu, eu vim aqui para consultar o Senhor. Você está mandando tomar uma atitude de fé? Eliseu, não, pastor, não existe, como é que é? Ato profético. Não existe. Você comprou seu negócio? Quando você casar, você vai botar o terno e você vai lembrar. Aí você fala para todo mundo que não existe ato profético. Não existe ato profético. Talvez o que você conhece não existe mesmo não, querido. Não, pastor, eu vim cá para ouvir uma palavra para mudar a minha vida, né? Para mudar, para pegar aquele homem lá, aquela mulher e mudar a vida dela. Dentro de ambientes como esse, onde a gente permite a nuvem de Deus descer, cara, se só tem uma atitude, ou você pega a flecha, você pega o arco, você pega a flecha e abre uma janela. Olha aí. Deus precisava primeiro mudar a perspectiva de Jeoás. Querido, se você passar de uma realidade para outros problemas, vai junto. Não, pastor, para mim mudar de vida eu preciso de dinheiro. Aí você tem dinheiro, você tem o mesmo problema que quando você não tinha, você tem também agora com o dinheiro. E é pior ainda. Quer conhecer o homem, gente? Dá poder para ele, dá dinheiro para ele. Não, pastor, quando eu tiver, eu vou dar. Aí você é avarento hoje. Querido, quando você tiver, você vai ser mais avarento ainda. Porque a sua herança vai estar ali. Reparou que nós temos colocado nossas esperanças em tudo, menos na vinda de Cristo? Ele vai para a janela. Ele está obedecendo. Ele está fazendo tudo certinho, Isabel. A mão do profeta vai na mão dele. Porque dentro de um ambiente profético, você não anda da forma que você quiser. Que você quer, perdão. Dentro de um ambiente profético, dentro de uma igreja, uma movimentação profética, você anda na direção que Deus te manda. Dentro de um ambiente profético, você tem que se submeter, porque dentro desse ambiente profético já existe alguém que governa, não é você nem eu. Dentro de um ambiente profético, quem governa é Cristo, não é nós. A Bíblia fala bem assim: você deve governar a sua casa, homens, governar a sua casa e cuidar das coisas de Deus. A gente quer cuidar da casa e querer governar as coisas de Deus. Dentro de um ambiente profético, quem direciona é a voz que sai de dentro desse ambiente. E a voz que sai de dentro desse ambiente, você sabe qual é. Dentro de um ambiente profético que eu e você devemos permanecer, é um ambiente onde eu e você, nós não somos contaminados pelas circunstâncias que estão lá fora. Dentro de um ambiente profético, você vai estar orando pelo seu marido se converter, o seu marido não se converteu. Você está jejuando pelo seu marido se converter, ele não se converte. Você está orando para sua esposa se converter, ela não se converte. Mas você continua no mesmo lugar todos os dias, fazendo a mesma coisa, porque você já entrou nesse lugar, querido. Não é sobre aquilo que Deus pode fazer em você ou deixa de fazer. É um lugar que você encontrou, onde a sua voz é constante, onde a sua presença é constante. Querido, você vai ver, chegará dias que nós andaremos na rua como loucos. Eles irão olhar e vão dizer: esse povo da igreja é louco. Querido, eu entro no mercado, sabe como? Com 10 euros, olha como é que eu entro. Cheguei no continente, minha filha, de chegar assim, ó, com 18 euros. Eu peguei um negócio. Eu sou assim, a minha esposa sabe, eu não gosto de ver preço. Pelo amor de Deus, gente, se liberta disso. Ai, um negócio de, sabe, um centavo, meu Deus do céu, cara. Eu cheguei, eu peguei um negócio. Aí eu peguei 2 cebolas, coloquei no saco, não pesei. Peguei 3 tomates, eu peguei um negócio e não pesei nada, gente, nada. Se eu tivesse pesado, eu poderia fazer conta. Eu fui lá pegar um pacote de cenoura, 1,28. Aí tinha um filho comigo, ele falou assim: ô pai, aquele tá 1,18. Aí eu falei: 1,18, manda, vai isso daqui mesmo, de 1,28. Falei: ai, 1,18. Aí eu tô perto aqui, gente, eu vou voltar lá para pegar um de 1,18. É porque na minha cabeça, Deus me sustenta e pronto, acabou, querido. Não é sobre o preço, é Deus me sustenta e acabou. Na minha cabeça funciona assim, querido, de verdade. Volta lá e pega um de 1,18. Não, tô aqui mais perto, vai de 1,28. Querido, eu fui pegando.
eu falei assim, me dá um saco aí. Eu peguei o saco, coloquei. Querido, acredite se quiser, eu tinha 18 euros no cartão. Acredite se quiser. Não deu 18 euros. Deu 17,98. Querido, qual é a probabilidade de eu pegar a cebola no peso certo? Qual é a probabilidade de eu pegar 3 tomates no peso certo, que na somatória dá 17,98? Qual é a probabilidade? Eu poderia voltar lá e pegar a de 1,18, mas eu fiquei com a 1,28. Querido, qual é a probabilidade de eu pegar a fruta lá pro Miguel? Eu peguei frutinha pro Miguel. Querido, eu nem contei quantos que tinha. Eu falei, cara, eu vou. Aí cheguei lá. Depois eu fui descobrir que eu só tinha 18 euros no cartão, querido. E deu 17,98. Ó, eu já entrei em mercado falando em línguas estranhas, que as pessoas ficam... Nesse mesmo mercado, nesse mesmo corredor, que uma senhora ficou me fiscalizando. Eu tô aqui. E pego o miojo. Aí nesse mesmo corredor, um dia entrou um homem assim, um morador de rua assim. Não era um morador de rua. Ele foi entrando assim e desviou de todo mundo e me olhou e falou assim: ô irmão, eu tô com fome, você paga alguma coisa pra mim? Na hora Deus falou comigo, você tem legalidade pra alimentar ele. Eu falei assim: você quer comer o quê, cara? Vamos lá, eu vou te dar feijão, no Intermarché tem franguinho assado. Ele, não, pode ser essa bolacha aqui. Eu, só isso, cara, eu peguei a bolacha e fui no caixa e paguei pra ele. Eu fui no caixa e paguei pra ele, deu 3 e pouco, eu tava com 50 euros. Vem eu com o meu carrinho de compra. Eu botei lá, sabe quanto que deu, gente? 49 e uns quebrados. Aí quando eu fui passar o cartão não passou. Eu fui passar o cartão, não passou. Aí eu falei, mas por quê? Aí eu falei, é verdade, eu acabei de pagar o biscoito pro rapaz aqui. Aí eu falei, eu vou ter que tirar alguma coisa. Aí a mulher vai tirar o quê? Eu abri a carteira, lá no fundinho da carteira assim, tinha uns 50 euros lá escondido, que eu nem sabia, cara. Eu olhei para aquilo e falei, não precisa, eu tenho 50 euros aqui, ó. Ei, para algumas pessoas, eu guardei os 50 euros e esqueci. Mas para mim, foi Deus que multiplicou. Tem gente acreditando que o Brasil vai ser campeão. Eu não vou acreditar que Deus ainda faz milagre. Neymar é bom, nada. Quem é bom é meu Jesus, cara. Ele ainda faz milagre. Nós precisamos caminhar em uma veia profética. Porque as pessoas não caminham uma veia profética. Os pastores em cima do altar têm que fazer artimanha, cara, jogo de cintura, para fazer você acreditar em coisas que nem ele mesmo acredita. Querida, minha pregação não é em cima desse altar, é quando eu desço e você vai na minha casa. Esses dias eu estava sem fralda, Jéssica estava usando a fralda do Miguel na Cecília, cara. Ela tem 9 meses, o Miguel tem 2 anos. E acabou as fraldas, Jéssica falou, amor, eu não queria te preocupar não, mas eu estou usando a fralda do Miguel na Cecília. Quando eu penso que não, o Diogo bate no portão com um pacote de fralda, 2 pacotes de fralda, um para o Miguel e um para a Cecília. Querido, você acha que isso é o quê? Você acha que ele tem uma câmera na minha casa me vigiando? Nossa, querido, olhe para a sua vida tantas vezes que Deus fez milagre e você não percebeu. Sabe por quê? Porque você não está tendo a ousadia de pegar a flecha na mão, a ousadia de falar assim, cara, as minhas circunstâncias estão lá fora, mas se a voz profética dessa casa me deu uma direção, eu vou pegar o arco e a flecha, eu vou parecer doido, vou abrir uma janela. Querido, pelo amor de Deus, fique de pé comigo. Eu vejo que você vai sair daqui desse culto meio doido da cabeça, cara. Eu tô vendo. Desafio você, cara. Se não for aqui, se não for hoje, amanhã quando chegar em casa, você pega a flecha. Olha o Jeoás. Imagina as pessoas olhando o Jeoás da janela. Olha lá, o cara tá doido. Nós estamos aqui numa guerra, numa dificuldade, numa peleja. Jeoás está lançando flecha. Agora a minha pergunta é o seguinte:
Jeoás na janela parecendo um doido. Doido era Isaías que pregou nu, né? Não, mas era na Bíblia. Calma, gente, eu não vou pregar nu aqui não. Até porque nós estamos deixando de acreditar nas coisas absurdas de Deus. Nós estamos amando vir no culto num domingo de manhã. Agora o cara que atira a flecha, a minha pergunta é: instantaneamente a flecha cai? Ou ela está atravessando o tempo? Se você atirar uma flecha 10 horas da manhã, ela vai cair lá na frente 10 horas da manhã? Ela cai, gente, lá 10 horas da manhã? Dependendo da distância, se você atira uma flecha 10 horas da manhã, você atira uma flecha dentro de um presente. E onde ela vai cair? Depende com qual intensidade você está lançando ela. Depende qual é a força que você lança essa flecha. Quando o profeta fala: agora eu vou testar você, se você está pronto para mudar de realidade. Primeiro abre a janela, eu vou mudar a sua visão, a sua perspectiva. Agora escute, essa flecha, Jeoás, essa flecha são as suas intenções. Essa flecha, Jeoás, é o seu comportamento. Dentro de um ambiente profético, antes de você ter as clarezas de Deus, da revelação da faceta de Deus, primeiro o ambiente vai te provar. Escute, com coisas simples. Atira a primeira flecha. Se ele atirar a flecha 10 horas da manhã, a flecha vem, pastor Guilherme. Querido, ele atira a flecha dentro de uma realidade presente, mas essa flecha, ela cai em um futuro com Deus. Sabe por quê? Porque a resposta não estava na hora que ele atirou a flecha. A resposta estava na hora que a flecha caía. Escute, ele está atirando a flecha. A flecha está caminhando em espaço de tempo. Pode levar 2 minutos, pode levar 10 minutos, pode levar 1 ano. E a flecha continua. Por quê? Porque foi uma atitude que você teve dentro de um ambiente profético. A flecha pode durar 1 ano, pode durar 2 anos, pode tirar dos 5 anos, pode durar 10 anos. O terno pode durar 6 meses, pode durar do ano. O alimento pode durar, as coisas vai. Ele atira dentro de uma realidade da sua vida, das suas circunstâncias, mas essa flecha cai em uma eternidade com Deus. Essa janela era uma lacuna entre o que ele vivia e entre a eternidade que Deus tinha preparado para ele. Mas a palavra foi: atire a flecha, e você vai ver que Deus vai entregar os filhos nas suas mãos, até os consumir. A primeira foi só um teste. Só para testar a sua obediência, Joás. Só para testar a sua humildade. Um ambiente verdadeiramente profético não aceita 2 senhores. Nós precisamos obedecer, senão você não entra, não adianta. É só para testar, foi só um teste. Agora pega a flecha de novo. É agora que a brincadeira vai começar, Joás. Bata no chão. A Bíblia diz que ele pegou a flecha. Pega essa minha espada aí, filho, faz favor. Olha aí. A Bíblia fala que ele pega a flecha. Vocês estão comigo, amém? Ele pega a flecha e faz bem assim, pastor Guilherme. E cessou. Querido, um ambiente profético estremeceu, cara. Eliseu, com a voz profética, ele olhou e falou assim: se você tivesse batido 5, 6 vezes, seria o suficiente para consumir todos os ímpios. Sabe o que acontece, querido? É que as nossas atitudes em ambientes proféticos não são compatíveis com a grandeza que Deus tem pra gente lá na frente. As nossas intensidades não são compatíveis com aquilo que há de ser revelado para nós. Querido, não
sei se você sabe, mas Deus não veio. Deus já resolveu o seu problema na cruz do Calvário. Deus agora vai resolver o problema do mundo, da toda a humanidade, de todos os governos, de todas as nações, quando Ele descer do céu, querido. Querido, escute, Deus estava só preparando o coração de Joás para o futuro. Deus não deu estratégia no presente. Deus disse: abra a janela, Joás. Você precisa olhar para onde que eu estou, Joás. Você precisa lançar-se para onde que eu estou, Joás. Joás, você precisa lançar as suas flechas na minha direção. Ele dizia: a sua intensidade conta muito. Deus está dizendo para homens e mulheres neste lugar: não basta pegar a flecha, não basta lançar a flecha uma vez. É necessário você ter a intensidade, a intenção correta. É necessário você ter a expressão correta de todo o seu coração. É necessário você dizer: eu não sei como que vai ser hoje, mas de uma coisa eu sei: eu estou lançando essa flecha hoje, e ela não cai hoje, ela cai uma eternidade com Deus. Ela cai uma eternidade com Deus. Hoje a sua vida pode continuar ruim, querido, mas você vai andar nas asas dos anjos. Você vai andar em autoridade. Eu andarei de eternidade em eternidade. A igreja profética, ela anuncia o Cristo que vem das alturas. Você está vivendo hoje, e Ele não veio ainda hoje. Querido, mas lance sua flecha, que a sua flecha não cai hoje. Ele não veio ainda hoje, mas aguarde mais um pouquinho, pelo amor de Deus. Esse Cristo virá nas alturas. Eu vou construir. Esse Cristo virá nas alturas. Aonde está a nossa expectativa? Eu vou construir a minha vida em Ti, Jesus. Eu vou confiar somente em Ti. Joás não viu a vida dele mudar naquela hora, mas ele precisava ter a intensidade naquela hora. A nossa esperança é Ele vir nas nuvens. A nossa esperança é olhar Mais nada. a face do Mais nada. Querido, que vier lucro, à direita do Pai está. lá tem ruas de ouro, e no ouro eu vou pisar. Soar o toque da última trombeta, nos chamar. Deus está colocando a expectativa em nós pela sua vida. A nossa Uma esperança pela sua vida. é olhar a face do Cordeiro, e à direita do Pai está. Nós aguardamos o soar. É isso que Deus está fazendo. Da última trombeta. Maranata, Maranata, terra canta, venha. Maranata, Vamos viver hoje a expectativa da sua vida. Maranata, 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 terra canta. Olha o anseio de Isaías. Escute. Ó, se fendesse os céus. Ó, se você descesse aqui
Ó, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos. Ó, quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome e os teus adversários, de sorte que as nações irão tremer diante da sua presença. Quando fizeste as coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram diante da sua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem se ouviu acerca do que você fez, nem se os olhos se viu aquilo que é além de Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste porque pecamos, porque muito temos pecado e havemos de ser salvos. Mas todos nós, como imundo, e todas as nossas justiças, como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Já ninguém que invoca o teu nome, que se desperte e o detenha, porque esconde de nós o teu rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra de Tuas mãos. Escute. Eu vou te dar um conselho. Eu que esse negocinho pequenininho é isso, essa chama pequenininha. Não, pastor, eu vou de culto em culto. Querido, se é de culto em culto, fica em casa, não vem domingo não. É verdade. A Bíblia fala que é de glória em glória. Não é de culto em culto, é de glória em glória. Querido, você vai sair daqui, pelo amor de Deus, e os nossos problemas estão lá fora, as nossas dificuldades estão lá fora, de verdade. Mas não saia para entrar nos seus problemas, saia daqui para entrar em um ambiente, em uma atmosfera profética. Chega lá nos seus problemas e diga: problemas, vocês não entrem em mim mais. E a partir de hoje, quem entra aqui nessa casa é o governo de Jesus Cristo. Chega diante do seu problema e fala assim: eu não governo mais com as minhas emoções abaladas pelo meu passado. Quem governa essa casa, quem governa a minha vida a partir de hoje é o Cristo do ambiente profético. É o Cristo, o Espírito da profecia, é o testemunho de Jesus Cristo. Aonde Jesus Cristo se manifesta, coisas loucas e absurdas acontecem. Não espere pelo próximo culto. Não espere. Eu entro no lugar da Tua presença, com temor e devoção ao Te contemplar. Yahvé, Tu és o fogo da minha alma, eu nasci pra Te amar. Eu entro. Não se resume só aqui, querido. Da Tua presença existe uma eternidade preparada para nós. Temor e devoção ao Te contemplar. Eu te dou 70 anos, 80 no máximo. Yahvé, o que é isso diante de uma eternidade? és o fogo da minha Ele precisa te aquecer por dentro, cara. A todos que amam a sua vida, Ele precisa ser o fogo da sua alma. Ele precisa ser o motivo de todos os dias você levantar e dizer: Senhor, obrigado.
Quem anda pelo hoje morre no hoje, querido. Há uma possibilidade de você andar. Já viu o crente girafa? É que o corpo dele está na terra, mas a cabeça dele está lá no alto. Paulo disse: buscai as coisas do alto, desejai as coisas que vêm do alto, pensais nas coisas que vêm do alto. Nessa manhã, Jesus Cristo, nessa manhã, em nome de Jesus, nós entramos nesse ambiente, Senhor. Todos os filhos dessa casa andarão nesse ambiente do Espírito da profecia. Ah, Senhor, o Algarve conhecerá a glória de Deus pelos absurdos que o Senhor fará nessa terra através dos filhos de Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que se esse homem for comprar uma casa, Senhor, que ele não compre pelos seus próprios recursos, que seja um absurdo de Deus na vida dele e ele possa testemunhar. Pai, se essa mulher, Senhor, for comprar essa casa, que não seja através dos seus recursos, que seja através dos absurdos de Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que os casamentos que acontecerão, Senhor, não seja pela beleza, Deus, ou pelo corpo de uma mulher, mas seja pelos absurdos de Deus. Pai, em nome de Jesus, as famílias que serão edificadas, famílias que talvez, ó Pai, sem soluções hoje em ambientes terrenos, Pai, em nome de Jesus, que essas famílias sejam edificadas pelos absurdos de Deus. Ah, Deus, aquele homem que bebia, Deus, não beberá mais. Aquele alcoólatra, Deus, vai passar a se embriagar pelo Teu Espírito. Pai, nós abrimos a temporada dos machados flutuarem. Nós abrimos a temporada sobre o Algarve, das flechas, dos arcos. Nós abrimos a temporada profética sobre o sul desse país, querido. Levante as suas mãos em nome de Jesus e ore comigo, profetiza comigo em nome de Jesus. Nós abrimos a temporada profética. Empresas serão abertas pelos absurdos de Deus. Os absurdos de Deus se manifestará dentro dos hospitais. Profetiza comigo, querido. Profetiza em nome de Jesus. Os absurdos de Deus acontecerão nas escolas. Crianças falarão em línguas dentro da sala de aula. Os mortos levantarão de dentro de hospitais. Os coxos andarão. As águas do rio de Deus sobre o altar. Sobre o altar. Nós anulamos todo divórcio nessa casa. Nós liberamos uma sentença agora. Caia todo divórcio. Pastor, não tem mais jeito. Entra pela veia profética que você vai ver. Deixa Cristo governar que você vai ver. Nós anulamos toda maldição sobre os filhos aqui nessa casa. Os nossos filhos são herança do Senhor agora. As mulheres que ainda não engravidaram nessa casa, elas vão gerar para a glória de Deus. Os médicos irão dizer: ela não pode ter filho, mas o céu vai entregar profetas. O céu vai entregar sacerdotes no ventre de mulheres nessa. Deus vai curar famílias. As câmeras dos conselhos, homens e mulheres de Deus entrarão. Eles serão chamados para orar antes de sessões legislativas. O presidente desse país vai consultar os homens de Deus dessa terra.
Eu declaro o fim do Rock in Rio. Agora, profetiza comigo. Eu declaro o fim do Rock in Rio em Lisboa. Portugal é uma bênção. E nós anunciamos: o rei vem aí. O rei vem aí. O rei vem aí. Eu estou doido para ele chegar logo. Eu estou doido para ele aparecer logo. Eu estou doido para ele vir logo. Toda injustiça cairá. Toda fome acabará. Toda corrupção. Venha o teu reino. Venha, venha, venha.